Gravação iniciada, deixa eu colocar full screen aqui. E estamos no ar. Já pode iniciar? Pode iniciar. Já. Boa noite. Estamos aqui com o Hangout aqui, o Hangout da Groselha, né? Não, perdão, da Groselha. Estamos aqui com o Hangout aqui do pessoal, um formato diferente, um formato mais dinâmico, para comentar de uma série que tá, o assunto já está meio um pouquinho datado, né? Datado news, mas vale a pena a gente comentar, porque eu até agora não vi um hangout mais aprofundado sobre essa série, fugindo assim um pouco da questão política, que é o tal do mecanismo lá da Netflix, que deu todo bafafá no começo do mês passado, e passado o mês, baixada a poeira, acho que já tem como a gente avaliar se é tudo aquilo ou não, né? A respeito da série. Agora que a gente não está no calor do momento, acho que fica até mais fácil de avaliar se valeu a pena todo aquele barulho em cima daquilo ou se foi muito barulho por nada, como diria o inglêsão lá. Boa noite aí, estamos aí para começar a não falar da série. Bem, eu até não diria que seria uma datada série, porque até agora, como a série se baseia na Operação Lava Jato, a operação está seguindo em frente. Então, e como a série parece que vai ter segunda temporada, então acho que datada, acho que a série não chega a ser também, né? Boa noite, gente. Falando aqui via satélite, eu estou fazendo a gravação, então deixa eu colocar aqui no ar. Isso, agora eu estou no ar com as minhas exclusivas laterais pretas. A gente vai. Na verdade, estamos gravando ao vivo do início do mês de maio. O assunto do momento é Guerra Infinita da Marvel, mas a gente não é de modinha, então vamos falar do mecanismo, a série do Padilha sobre a Lava Jato. Para mais uma contribuição nossa do canal do Poderoso Chofer, falar com mais equilíbrio a respeito dessa série que tantas declarações desequilibradas gerou no nosso chorume do Face, no nosso feed desgraçado da internet. Então, por favor, Thiago, o canal é seu, eu passo a palavra a você aqui e o meu comando no switcher também. Tá bom, o que daria para falar a respeito da série? É que, assim, acredito eu, baseado também em coisa que eu li no Twitter, opinião de outras pessoas, que, assim, primeiro eu vou fazer meu meia-culpa, porque no outro Chauffeur Connection, aquele lá do filme da Lava Jato, eu elogiei o voice-over do Padilha, eu falei que Padilha sabia usar o recurso do voice-over, mas assim, baseado no que eu tinha visto da primeira, além dos Tropas de Elite, a primeira temporada de Narcos. Não cheguei a ver as outras temporadas, baseado no que eu vi na primeira, eu elogiei o voice-over das séries do Padilha. Meia culpa, viu? Porque parece que ele se convenceu de que ele tinha que fazer isso em toda a produção dele e foi lá e fez também no mecanismo. Aí, nesse caso do mecanismo, já começou a encher um pouco o saco esse mecanismo de roteiro do seu Zé. Esse mecanismo já começou a dar no saco, já começou a enterrar a engrenagem, esse voice-over do jeito que ele faz. Até porque ele usou como recurso para tapar, né, alguns buracos no roteiro, algumas motivações dos personagens. Ele fez o contrário do que o Hitchcock manda, negócio do mostre, não conte. Não, ele conta porque ele não tem o que mostrar. Eu estou resumindo basicamente o que eu entendi da série, no caso. Seu Lima. Opa, sim, foi até interessante essa série porque, porque eu até ouvi falar quando a série saiu que ia ser sobre corrupção e tal, mas inicialmente eu não estava muito, vamos dizer, disposto a querer ver, porque, bem, série sobre corrupção, investigação, eu estava imaginando que ia ser algo meio chato, assim, tipo, como foi aqueles filmes investigativos que ficaria meio lenga-lenga, mas depois que teve aquela controvérsia assim, que surgiu por causa daquela frase lá que botaram na boca do Lula, lá da tal da sangria,
Foi aí que despertou o interesse para ver, porque se o filme está fazendo esse bafafá, essa série está fazendo esse bafafá todo, é porque deve ter alguma razão. Foi aí que eu resolvi ver. Aí eu não sei como é que foi para vocês, quando é que se interessaram a ver a série. Porque foi por causa da controvérsia que deu vontade de ver a série. Não sei se foi assim com vocês. O que vocês acham dessa controvérsia que foi, que eu acho que até foi que mais popularizou a série, pelo menos para mim. A série ela já ia começar polêmica de qualquer jeito mesmo. O Padilha já estava anunciando fazia tempo. Quando ele emplacou o projeto do Narcos, ele já tinha um negócio que estava em desenvolvimento a respeito da Lava Jato na Netflix, já falou que estava indo, então ia ter, porque ia mexer ele ia mexer com as preferências políticas ou preferência por políticos tão em voga no Brasil. Já desde o início da Lava Jato, a polêmica a respeito da operação da Polícia Federal é justamente ela mexer com nomes da política. Enfim, a minha curiosidade da série na verdade, qualquer série brasileira, apesar de eu não ser um cara tão assíduo. Tem muita série da HBO brasileira que eu não vi, importante, tem várias séries dos canais a cabo lá, eu vejo muito poucas, e na Netflix, pela proposta nova, de fazer um negócio, claro, um pacote de uma vez, você maratona, não tem certos pudores, em tese, não tem certos pudores que a TV a cabo tem, então eu tenho curiosidade de ver todas as séries brasileiras que saem na Netflix. Assisti 3%, acabamos não falando a respeito disso, tem a segunda temporada agora, vou assistir. Vai ter a série lá que o Thiago e eu estamos esperando, que é com a Emanuele Araújo, né? Que ela faz a Simone, né? Uma Simone, né? Depois de ter feito a Gretchen no bingo. E, bom, minha curiosidade é isso, eu queria ver de qualquer jeito. E falando a respeito de uma bola que o Thiago já cantou, eu vou tentar desenvolver um pouco mais. A respeito desse negócio, o Padilha realmente gamou nesse negócio da voice over, da narração. Segundo uma informação que eu recebi de um professor que participou da minha banca de qualificação no mestrado, e eu não fui atrás, esse recurso caiu na mão dele quando ele foi fazer Tropa de Elite. O personagem principal do filme, isso da informação que eu recebi, ainda posso morder a língua com o que eu estou falando, né? Não é confirmada. O personagem principal do filme, em princípio, era o soldado Matias, só que eles foram montar o filme e viram que não dava certo, que o Capitão Nascimento se destacava mais, então botaram o Capitão Nascimento como personagem principal e preencheram buracos com a narração do Capitão Nascimento. E aí foi repetido no Tropa de Elite 2, foi repetido no Narcos, funcionou legal. Não foi usado no Robocop. E aí no mecanismo, o que começa a encher o saco, aí tá enchendo o saco, enche o saco porque tem Selton Mello sussurrando, enche o saco porque depois a delegada feita pela Carol Abras, onde é que já se viu isso, assim, que tem uma locução e muda o personagem dessa locução no meio da coisa, é uma coisa que estranha. E assim, muda a locução de personagem, mas não muda o registro da interpretação dessa locução. A Carol Abras, quando vai fazer a locução, faz sussurrada e naquela coisa malandreca, meio filha da puta, que o Selton Mello já fazia. Então é um negócio assim, que não traz variedade, não tem a psicologia do personagem, tem a psicologia do Seu Tomé, de muitos outros papéis que ele já fez, e é por isso que assim, foi em 20 segundos, assim, a série não me aborreceu, de verdade não, eu assisti inteira, teve momentos gratificantes, outros não, alguns discutíveis, mas eu digo que ela conseguiu o feito de me aborrecer em menos de 30 segundos do primeiro episódio por causa da locução off do Seu Tomé. Thiago. Falou nesse negócio da mudança da locução, não querendo ser o cinema snob aqui do grupo, mas tem como fazer esse negócio de mais de uma voz narrando o negócio sem ficar estranho, igual ficou aí no mecanismo? Quer fazer igual o Scorsese também, não dá para comparar, né, Scorsese e o Padilha, igual ele fez no Cassino, porque Cassino tem mais de um personagem narrando. Tem hora que é o De Niro, tem hora que é se não me engano, o personagem
agora eu não lembro agora se é o personagem do Lopes ou se é outro personagem, que vai mudando essa voz narrativa, só que você percebe a diferença, não é que nem aí no mecanismo que ela, quando entra a Carol Abras, ela quer narrar igual o seu Tomé narra, fazendo estilo. Não, é uma coisa bem melhor, mais bem feita do que fizeram aí no mecanismo. O que dá mais raiva de você assistir o mecanismo é isso, você vê que dá para fazer o mesmo recurso que eles fizeram na série de um jeito melhor. Ainda que você fale, não, mas é Scorsese e tal, não interessa. Conseguiu fazer um negócio direito. Aliás, acho até que esse negócio de essa mania que está usando voice-over também é um pouco, sei lá, talvez um jeito de macaquear um pouco o estilo do Scorsese. Ele mexe, tem filme dele que tem recurso de voice-over, às vezes em alguns momentos Taxi Driver, que tem lá o Travis Bickle falando, Cassino tem voice-over, um ou outro filme do Scorsese também tem o recurso do voice-over, mas assim, não é todo filme é feito de um jeito que, assim, não cansa o espectador do filme. Essa que é um pouco a diferença. É diferente de você, toda produção que você vai fazer, você faz ser usado o recurso. Aí é que cansa, hein? Começa a aborrecer quem acompanha o trabalho, no caso. E se você quiser uma referência melhor de referência de jogos, assim, para narração que lembra até, vamos dizer, o Batman, por essa voz sussurrada, me lembrou até o Max Payne, assim, por causa da voz, porque quem jogou os jogos do Max Payne vai lembrar que ele também tem uma voz assim bem puxada, né? Pelo menos eu estou levando em conta a dublagem original, não a português, que ele também fala assim. E também tem a questão de que, vamos dizer, a voz, essa voz puxada dá a entender que ele parece ser um personagem depressivo. Eu até me pergunto até se o Max Payne não foi uma espécie de inspiração, porque eu sempre penso, quando penso uma voz assim, eu penso na voz de um personagem que está com problema de depressão e algo parecido. E o personagem do Celton Mello lembra ser um pouco assim, o Max Payne. Não sei se vocês fizeram uma ligação, pelo menos na questão da voz e a maneira como ele tenta trazer a personalidade do personagem para a narração. Um dos problemas maiores aí que, para mim, até nas anotações que eu compartilhei aqui com os meus colegas de bancada, eles viram, foi... assim, tem umas coisas da locução que, além desse negócio do registro, da interpretação da locução, que ficou chato, que aí o Thiago falou, mostre, não conte, fale, ou ponha texto, fazer igual as aventuras do Sérgio Malandro, né, que conta num cartaz o que aconteceu e não precisa filmar nada. Tem alguns momentos assim, que para dar continuidade para o raciocínio que a locução quer, eles fazem uma conclusão a respeito do Brasil. Então tem uns momentos assim que o seu Tomé tá assim, aí eu fui atrás do Ibrahim, só que no Brasil as coisas não funcionam, não sei o que. Sabe, ele faz um negócio assim que são umas conclusões muito clichê e que todo mundo faz a respeito do Brasil, que o Brasil, a coisa não funciona, chega lá em cima emperra e não sei o que lá. E eu acho que isso também matou um bocado digamos, da naturalidade dos fatos. Porque, claro que assim, não dá para você fazer uma audiência dessa série sem desvincular da realidade, só que a gente quer ver fatos, a gente quer ver uma cadência de ações e aí no meio o cara faz umas conclusões e essas conclusões são tão clichês, são tão batidas e aí também dá uma fraquejada na propriedade dessas locuções aí, que às vezes até falei, pô, ele tá querendo ser um detetive dos anos 40, fazer um filme no ar, mas não é isso. Sei lá, eu acho que o Padilha deve ter mesmo sentado em cima desse recurso que ele descobriu aí. Não, o bom de fazer hangout com vocês é as referências que são buscar, as referências que surgem durante a conversa. A gente está falando de mecanismo, aí você pega e me solta a aventura de Sérgio Malandro. Usa as aventuras de Sérgio Malandro como referência. Eu já ia falar que não só o Padilha
meio que sentou em cima desse recurso do voice-over, da narração em off, no caso aí do mecanismo, a narração ligavam, né? Voz rouca, meio estilo Batman, mas também o seu Tomé ele se especializou em fazer personagem ressentido, tirando um pouco o João Grilo lá do. Aliás, não, João Grilo não, Chicola do O Alto da Compadecida, você pega um pouco o Meu Nome Não é Johnny, o Rufo aí do Mecanismo, são personagens assim, tem um quê assim, meio de ressentimento e tal. Aí me lembrou a estreia de Seu Tomé no cinema foi com Uma Escola Atrapalhada, que ele perde a namorada dele pro baterista lá do Polegar. Do Polegar e tal. Ele fica meio ressentido, meio, né, meio machinho, meio bravinho. Eu fico me perguntando se Uma Escola Atrapalhada não seria prequel de um Mecanismo. Até dá para você, se eu tivesse mais tempo para fazer uma edição de Uma Escola Atrapalhada como prequel de Mecanismo, pegar cenas daquele outro filme que muita gente até pegou cena dele achando que era Mecanismo, só porque tinha negócio de Celto Mello, é Federal. Federal poderia ser usado como prequel de Mecanismo. Mecanismo ano 1. Ano 0, Mecanismo de Origens. Aí mostra lá o Celto Mello vestido de policial federal. Dá pra usar. O mecanismo, o federal é o. Tem, né? Nesse filme. Agora me fugiu da cabeça. Desculpa para o nosso espectador, é porque eu estou gravando aqui no meu computador nossa conversa, deixa eu passar para o meu. Aí quando tem um problema de que quando um fala acaba cortando o microfone do outro, acabei passando um pouco. Mas digamos que Federal, aquele filme do Seu Tomé em que o Eduardo Dussek é o vilão, ele digamos que é o El Mariachi do Mecanismo e o Mecanismo é a balada do pistoleiro do Seu Tomé. Ariel, alguma coisa a acrescentar aqui ao nosso... Aliás, já que estou falando federal, a gente está falando da série Mecanismo, que obviamente fala do trabalho da Polícia Federal na Operação Lava Jato, mas uma questão que vem à mente é que um ano antes dessa série saiu o filme da Polícia Federal, A Lei para Todos. Aí, nesse caso, vem a pergunta, você acha que o filme da Polícia Federal seria essencial para se assistir antes de ver a série, ou dá para ver só a série sem precisar do filme para servir de uma base assim, para entender a série? Ou então você pode ver o filme, ou você pode ver o filme e não precisar ver a série se por acaso vocês não tiverem interesse por qualquer razão. Ou acha que um complementa o outro? Não pode ser assim, vamos para resumir. Você acha que um complementa o outro ou pode ver como experiências separadas? Eu acho que dá para ver como experiências separadas. Eu não acho que os dois sejam... Mas faz tempo também que a gente assistiu o Polícia Federal, também o filme não está tão fresco na minha cabeça, não sei se está na do Felipe, se ele chegou a reassistir o filme, eu só assisti e fui fazer lá o Software Connection, depois vai aparecer aí o link para a análise que a gente fez à época, mas eu acho que eu pensaria, usando agora que eu já comecei a voltar palavra fresca, usar o vocabulário fresco de cinéfilo, eu diria, cinéfilo, de nerd, sei lá, eu diria que são universos diferentes, tem o universo paralelo, tem o universo do Polícia Federal e o universo do outro filme aí, da série Mecanismo. No universo, a delegada é Flávia Alessandra, no outro é a Carolina Abras. Eu não sei se dá para fazer tanto pensar tanto como complementar as duas produções. Acho que são duas produções bem distintas, embora com algumas coincidências, tipo a narração em off, que no caso do filme do Polícia Federal é do Antônio Calone e é mais didática, tem até aquela linha do tempo explicando desde o descobrimento do Brasil até o mensalão
tucano, que eles chamam de mineiro no filme, tem sempre um personagem que se destaca em ambas as produções, vamos dizer assim, o equivalente ao Alberto Youssef. Alberto Youssef do Polícia Federal é maravilhoso, agora eu esqueci o nome do ator. Eles têm mais ou menos a mesma feição, tanto o ator que faz o Youssef do Polícia Federal, quanto o Henrique Dias, que faz no Mecanismo. Eles têm mais ou menos a mesma cara, são pilantrões, são malandrões, são caras assim, bons de papo, cativantes, carismáticos. Os dois Youssef tem muita coisa em comum, são universos que se tangenciam, mas eu não sei, não saberia dizer se são complementares, não. Eu penso mais como universos paralelos do que como complementares. É como se, sei lá, a Polícia Federal fosse a versão DC e Mecanismo fosse a versão Marvel, ou vice-versa, não sei. Eu diria que são separados, tem umas preocupações dramáticas diferentes em cada um. O Polícia Federal usa os nomes verdadeiros dos personagens, só a equipe da Polícia Federal que eles mudaram os primeiros nomes dos delegados. E tanto que, aí o filme Polícia Federal uma hora começa a ficar confuso pelo tanto de empreiteiro, de tanto de político, de diretor da Petrobras que eles botam no meio, então fica um negócio assim, eles querem corresponder à realidade mesmo lá na narrativa deles, como eu mesmo falei lá, vou fazer uma autorreferência, no melhor estilo de acadêmico, até do grupo dos inflacionistas faz, uma citação de mim mesmo, é um linha direta com muito dinheiro, porque eles fazem a realidade. O Mecanismo tem pouquíssimos personagens políticos, pouquíssimos personagens policiais, pouquíssimos personagens atravessadores. Tem da situação do governo, do PO, Partido Operário, tem só duas pessoas, que é a presidenta e o Lula Afiar, do Arthur Cole. E da oposição tem o Aécio Cover, que se não me engano chama Lúcio, e o Temer Cover lá. Então assim, eles enxugaram muito no Mecanismo para ficar uma coisa mais inteligível para o público, talvez até para deixar um núcleo dramático mais centrado lá no meio dos policiais federais. Aí tem uma grande diferença que os policiais federais no Mecanismo têm vida própria e é uma vida ruim, bem ruim. Eles têm a família do Seu Tomé é meio problemática, a mulher tá danada da vida com ele, sai pra balada e deixa ele com a filha autista em casa e ele bipolar. A Caroline Abras tem um vai e volta com um procurador do Ministério Público que é um cafajeste. E essa é uma grande diferença, assim, que os policiais federais têm uma vida muito ruim na série do Padilha e lá na série no filme da Lava Jato, na verdade, ou eles não têm vida, na verdade, não tem vida nenhuma. E aí por isso eles enxugaram os políticos. E aí eu gostaria de aproveitar e trazer a respeito, vamos falar da polêmica a respeito dos políticos, e eu já no que eu falei, que assim, por enxugarem pra caramba e botarem a frase do Jucá do Lula, no personagem do Lula, o que vocês acharam da questão dos personagens políticos? Eu digo que assim, pelo núcleo dos policiais federais estarem mais desenvolvidos, os políticos realmente estão muito caricatos, estão muito superficiais e estão muito caricatos de novo. Por favor, gente, Thiago, você que é o dono do canal. Não, essa questão da frase, bom, primeiro essa questão você falou aí da presidente e do Lula. Primeiro que não é o Lula, é o João, não sei das quantas lá. É o Gino. Não, mas assim, não, falando sério, a questão do político realmente é a parte que ficou mais caricata, que ficou mais devendo, acho que até de propósito por parte do Padilha. Eu vou explicar o que é esse propósito. Ficou bastante caricato mesmo, ficou parecendo esquete do Zorra com dinheiro, né? Esquete do Zorra com dinheiro, essa parte dos políticos.
Inclusive, você falou que a velha fiada, eu tenho que. Eu tô devagando, mas enfim, eu vou voltar pro ponto inicial. Questão da velha fiada, acho que Polícia Federal é um dos poucos filmes que a gente. Uma das poucas produções que a gente vem analisando e não tem Arthur Cole, porque ele tá no filme do Plano Real fazendo papel do Serra, ele tá nesse mecanismo fazendo papel do João, não sei das quantas, o pessoal fala que é o Lula, não sei, e ele tá no. Qual filme que ele tem? Ele tá no filme do Edir Macedo fazendo o papel de um pastor que o Edir vai visitar antes de fundar a igreja dele. Quer dizer, ele tá em todas, o Arthur Cole. É o que eu falei. Tem que alguém fazer uma sketch com o Arthur Cole representando todos os candidatos à presidência. Ele fazendo o Bolsonaro, fazendo a Manuela Dávila, fazendo o Boulos, fazendo o papel de todo mundo. Porque ele é onipresente no cinema brasileiro. Ele virou o Selton Mello. O pessoal falava que Selton Mello tá em tudo que é filme nacional, Darinho tá em tudo que é filme argentino. O Arthur Cole tá tomando o cetro de Selton Mello e aparecendo em tudo que é filme, graças a Deus. Né? Pra mim tinha que aparecer mais ainda. Mas quanto à questão da frase, é o que eu tinha lido no Twitter e que eu li em outros lugares, aquilo foi uma burra, foi uma isca que o Padilha jogou e a esquerda brasileira e a dona Dilma, dona presidenta, caiu feito um pato. Por quê? O Padilha sabia que a série dele não era lá aquelas coisas, né? Tinha muitos problemas, essa questão de narrativa, do voice-over enjoado, papapá, mas, enfim, estava saindo pela Netflix, ia ganhar bastante visibilidade, estava saindo mais ou menos na época que a gente achava que o Lula já seria preso, que ainda não tinha saído a liminar do STF, o Lula acabou sendo preso bem depois da Páscoa ainda, a série foi lançada antes. Então, assim, eles estavam contando com publicidade, o Padilha estava contando já com essa publicidade gratuita. Ele, sabendo que a série dele não era lá grande coisa, ele jogou essa isca de colocar uma frase do jogar na voz de um personagem que seria o Lula. Aí, o que a esquerda fez? Em vez da esquerda tomar uma postura cínica e falar, não, isso aí não é o Lula, você não falou que isso aí é o João, não sei das contas? Não tem nada a ver, isso aí não é o Lula, então não nos afeta nada. Ignorado, não. Mordeu a isca, puxou e foi fisgada, que acabou dando publicidade gratuita pro Padilha e ainda acabou corroborando o discurso que tem no início de cada episódio, que é uma obra de ficção que não tem compromisso em ser estritamente real, como qualquer obra de ficção, ela tem que ser verossímil, não necessariamente real. Depois o livro vai explicar melhor do que eu a diferença de ser verossímil e de ser real. E a esquerda brasileira acabou mordendo essa isca e dando publicidade gratuita para o Padilha, que era justamente o que ele queria. Em vez da esquerda pegar e criticar a série como se, falar que a série é inverossímil, falar que é uma série ruim, que tem problemas de narrativa, que não sei o quê, foi no discurso político que tomou na tarraqueta, porque perdeu a moral por conta essa discussão toda de querer cobrar a realidade de uma série de ficção, e também acabou assumindo, e de quebra acabou assumindo que o personagem é o Lula. Já começou daí, acabou escorregando na casca de banana bem na frente da câmera que estava gravando. Acabou dando palco pro Padilha pintar e bordar, enquanto que podia ter ido por outro lado, de ter assumido uma postura mais cínica e ter criticado a série. Falar, quem é você para falar nada? Então, a série é ruim pra caramba, é só narração e voice-over, cheio de ressentimento, eu não tô nem aí. Pode botar a fala na boca de quem você quiser aí. A série é ruim mesmo, e vai não, né? Seu Lima. Sim, sobre os personagens serem caricatos é até interessante porque, apesar de, obviamente, os nomes serem trocados, assim, alguns nomes ficam bem, vamos dizer, na cara dura quem eles estão representando, como, por exemplo, o Ricardo Brecht, que faz lá o contraponto ao Ricardo Debrecht lá, e tem alguns momentos que fazem, vamos dizer, eles pegam aquelas frases famosas e botam como
a própria presidenta lá, que tem o cover da presidente Dilma, que fala a frase lá de estocar vento. Então, quando você tá na dúvida se quem o personagem representa, sempre termina de alguma maneira colocando na própria série uma maneira que você possa identificar de cara. Mas se bem que, mesmo se você continuar na dúvida, você pode facilmente encontrar na internet e ver a lista de que personagem representa seu alter ego. Uhum. E para encerrar, talvez até a questão aí da frase, um momento muito, mas assim, é muito, seria insignificante da série. Os personagens dos políticos são pouquíssimo desenvolvidos, são todos caricatos, eles não têm, apesar do Arthur Cole ser um cara muito legal, a gente adora o Arthur Cole, e fica o meu protesto de que Arthur Cole está em todos os filmes, mas Vandy Doratiotto não está lá para ser o segundo dele, o sidekick dele, como no comercial da Brastemp. É uma frase assim tão chumbrega, assim, ele fala, é preciso parar essa sangria, que é uma frase que foi de um áudio gravado em off lá do Romero Jucá. É uma coisa que ele fala lá com o advogado, se não me engano, lá com o Márcio Tomás Bastos cover. É isso daí, Thiago? A voz do Yoda. Isso. O cara que faz a voz do Yoda na nova dublagem do Star Wars. Ele fala isso, mas é um negócio, um diálogo tão pequeno, e é uma coisa que assim, é preciso estancar a sangria, é uma metáfora que fica muito jogada, as falas que os políticos falam são muito rasas, são muito bem superficiais mesmo. Então assim, realmente a esquerda se pegou por uma bobagem nisso daí, devia ter deixado. Até esse negócio da propaganda gratuita, você fugindo um pouquinho do assunto, lembrou um caso que, não sei se vocês sabem, teve um filme de terror que foi feito dentro da Disney, da Disneylândia, e que poderia ter acontecido esse negócio por ter sido feito da Disneylândia, só que sem autorização deles. E se eles resolvessem processar algo assim, ou dar atenção, poderia ter sido um filme que poderia explodir assim, da fama. Só que a Disney, ao contrário do que foi feito no Mecanismo, que resolveram botar a boca no trombone e reclamar, a Disney simplesmente fingiu que não existiu esse filme independente de terror feito dentro da Disney. Tanto que eu só descobri por um acaso, assim, procurando algo sobre o assunto. Então, se nesse caso a esquerda, vamos dizer, fingisse que não tivesse ouvido esse negócio da estancar a sangria na boca do Lula, acho que capaz de eu até agora nem teria visto a série, porque, como eu falei, eu só vi a série por causa dessa controvérsia, mais nada. É isso que eu tenho que admitir aqui. E acho que a gente até agora, não sei quantos minutos que deu de gravação, e tomara a Deus que esteja sendo gravado, porque eu não posso mudar de tela, senão vai criar um problema aqui no meio da gravação. A gente falou dos pontos fracos da série, vamos tentar trazer alguns pontos legais, porque até tem momentos interessantes. A gente não ia aguentar 8 episódios de mais de 50 minutos se não fosse alguma coisa gratificante. Então, Tiagão, o que você manda? Bom, pontos fortes da série, assim, por mais que a gente critique o Padilha com relação a essa questão de voice-over, de usar a narração para tapar buraco, fazer publicidade, usar a polemiquinha para fazer publicidade gratuita, a gente tem que levar em conta e reconhecer que ele sabe fazer cena de ação. Ele vira muito bem um diretor de ação. É que o caso do Mecanismo em si, como é uma trama mais política, não dá tanta margem para fazer cenas de ação, como, por exemplo, Narcos. Narcos é maravilhoso. Por mais que você fique meio assim, que Padilha e tal, Narcos é uma série boa justamente porque tem gancho, tem possibilidade, abre a possibilidade de você fazer várias cenas de ação, porque é questão de narcotráfico, tem polícia, tem agente de polícia agente internacional infiltrado em outro país, então tem a questão dos conflitos internos, enfim. É uma série que dá a possibilidade, assim como era também o Tropa de Elite, ou até mesmo o filme do Robocop, dá a possibilidade de você fazer boas cenas de ação, e isso Padilha
deve reconhecer, ele sabe fazer. Embora o mecanismo ter pouca margem para tantas cenas de ação, por ser uma trama mais política, quando tem cenas de ação, eu achei as cenas bem feitas dentro do orçamento que eles tinham disponível. Acredito que não era pouco, era um orçamento bom por ser, enfim, uma produção Netflix. É uma série que tem essa parte boa da ação. Só por não ser uma série americana, eu já acho uma boa pedida para uma série Netflix por uma questão de diversificação. Não estou falando de diversidade no sentido justiceiro social, mas assim, para sair um pouco da mesmice, para você acompanhar produções de outros lugares, inclusive daqui mesmo do Brasil. É o exemplo que eu daria, por exemplo, do La Casa de Papel, que eu chamo de La Casa de Clichê, que apesar de todos os problemas que tem a série, é uma boa pedida você ver uma série de um outro país que não seja os Estados Unidos. Não por questão de americanofobia, mas por questão simplesmente de ver como se faz uma produção audiovisual no outro país. Embora tenha o modo de se fazer, seja bem seguindo o modo americano de se fazer série, de se fazer filme de ação, de se fazer cena disso, cena daquilo, ainda assim, a fato da cor local, de ser um roteirista, diretor de outro país, dá uma diversificada, dá uma mudada na abordagem. Não deixa de ser um diferencial, ainda mais porque eu acho o americano meio puritano com algumas coisas. Você pode ter filme americano, série americano, você tem violência a dar com rodo, você tem sangue, você tem tudo mais, mas quando mexe, por exemplo, com questão de sexualidade, ele já é mais puritano, enquanto que você pega um seriado que nem o La Casa de Papel, que é espanhol, ou mesmo uma série como Mecanismo, ou até uma série americana, mas que tem um diretor brasileiro, como é o caso de Narcos, essa questão já é tratada de uma forma já menos puritana e mais liberal. Acho que esse é um dos diferenciais de você ter um diretor, um roteirista que não seja americano. Querendo ou não, vai ter uma abordagem um pouco diferente para alguns aspectos. E pelo talvez viciado do americano, do staff lá das séries e filmes norte-americanos, talvez não tenha tanto essa percepção, tanto esse modo de fazer. Seu Lima. O que eu mais chama a atenção da série vamos dizer, é o holofote no trabalho da polícia, porque eles mostram como o trabalho da polícia é mais penoso do que a gente provavelmente pode imaginar, porque nessa série a gente percebe como os policiais, parece que do 100%, se a gente considerar de 0 a 100%, os 90% do trabalho deles é só estresse, porque eles têm que conseguir os mandados de prisão, têm que conseguir as provas, e aí eles têm que, além de ter esse trabalho investigativo todo, porque eles têm umas montanhas, literalmente, umas montanhas de papéis assim, para analisar, eles têm que ainda conseguir convencer lá o juiz Paulo Rigo, que é o Sérgio Moro, no caso, a trazer os mandados de prisão. E se já não bastasse esse trabalho maldito que é conseguir as provas, eles ainda têm o delegado lá, aquele delegado lá, o de Barbudo, parece que ele tá ali só para dificultar a vida deles. Parece que eles já estão jogando uma vida no difícil. Na verdade, eu até compararia o primeiro episódio, quando eles juntam aquele grupo lá para fazer a equipe da Polícia Federal para Lava Jato, uma espécie de versão brasileira dos Intocáveis, só que para a corrupção brasileira. Porque eu senti assim, porque tem a mulher lá que está toda cheia de disposição, igual o Celton Mello lá, só que o Celton Mello é a versão depressiva. Tem um moleque novo lá que é inexperiente, mas é inteligente pra caramba quando é pra buscar evidência na casa lá, nas revistas. E tem lá o contador, que é o cara que consegue rapidinho traçar os esquemas que são feitos lá pelas empreiteiras e os políticos envolvidos no esquema. Então eu achei que é tipo Os Intocáveis versão do Paraná. Porque a série é isso, batalha diária
e a série passa essa impressão de que a corrupção no Brasil é algo impossível de derrotar. E tem uns momentos que eles enfatizam que parece que em alguns momentos a Lava Jato vai terminar, mas por um pouquinho, assim, por um pouquinho eles conseguem seguir em frente. A série parece que tenta botar uma luz no fim do túnel, um túnel bem profundo, vamos dizer, de que é possível sim a gente lutar contra a corrupção. Mesmo que os envolvidos que são presos e soltos toda hora, que são presos, são soltos, são presos, são soltos, vale a pena perseguir, porque por mais, vamos dizer, que a justiça pegue leve com eles, só de estar no pé dos envolvidos já vale a pena, porque vai estar um desconforto e também mostra lá a situação da família, que a família fica envergonhada com os esquemas. Às vezes a família nem sabia mesmo do esquema, e isso tudo a série mostra, e eu acho que é alguns dos valores positivos, o esforço da polícia, como a família das pessoas que são investigadas reagem à situação, e o jogo, tanto do lado da polícia quanto pro lado dos antagonistas, de tentarem, enquanto uns tentam seguir em frente com a investigação e os outros ficam tentando barrar. Esse jogo eu acho interessante que a série faz. Excelente. Eu faço coro. O delegado, no caso, o chefe da Carolina e do Rufo, é um delegado que age contra todos mesmo, viu? Pelo amor de Deus. O delegado do pessoal aí da Lava Jato age mesmo contra todos. Isso não vai para o público da nossa network, vai ficar marcado eternamente lá o delegado Teodoro. Apesar que o nome dele não é Teodoro, né, na série. Bom, eu faço coro com todos os meus colegas aqui e vou primeiro falar algumas coisas legais, pontuais a respeito do coisa, e dizer umas outras mais aprofundadas em que a série acerta. Tem esse negócio de trazer meandros da Polícia Federal, de não ser um negócio, como falou o senhor Lima aí, não ser um ambiente fácil. Vamos lá, algumas coisas que eu acho que são umas cerejinhas aí que eu achei que foram bem plantadas, ou pelo menos, digamos, não é que eu me diverti com isso, vou dizer que sejam bem plantadas. Tem um momento lá que o Sérgio Moro, cover, o Paulo Rigo, tá lá na intimidade do seu lar, na cama, lendo um gibi. O gibi é o Guardião Sombrio. Tem uma coisa que é depois vão atribuir a ele um papel muito de vigilante, mas vigilante de tribunais e tal. E eu só faço o meu protesto porque ele devia estar lendo os quadrinhos do Gralha, que o Gralha que é o super-herói de Curitiba. Outro momento legal, tem um easter egg que é a empreiteira mais vilanesca da série, é a Miller e Brecht, que é uma referência a Arthur Miller e Bertolt Brecht, grandes dramaturgos, um americano, o outro alemão. Falando nessa empreiteira, o Emílio Orciolo Neto, que está fazendo o papel ao Ricardo Brecht, que é o similar ao Marcelo Odebrecht, ele tá muito legal nesse papel. A gente falou dele no Plano Real, lá ele fazendo o Gustavo Franco, e ele faz de novo um Iupi inescrupuloso, mas agora mais do mal ainda, e nesse caso tá bom, ele não tá televisivo nesse papel. Que mais? Tem uma referência, uma pena que é no antepenúltimo episódio, no final do antepenúltimo episódio, a um filme anterior do Seu Tomé, e foi um filme que na época deu o que falar, e hoje poucos se lembram desse filme, porque ele se defronta com um problema lá de águas e esgotos. E até a respeito desse problema aí, desse problema vivido pelo personagem do Seu Tomé, tem uma participação especialíssima de Julinho Davan, fazendo um malandro de subúrbio carioca em Curitiba, que é tem algumas coisas que a série do Padilha fica botando uns cariocas em Curitiba lá, que é perfeito, parece coisa de Globo. E aí algumas coisas mais aprofundadas aí, que só retomar um pouquinho a respeito da discussão política a respeito da série. E, infelizmente, esse bafafá todo dizendo que a série estava contra o PT escondeu algumas coisas que a série faz criticando os personagens da Lava Jato. Por exemplo, o juiz
Tem uma hora que o seu Tomé fala que ele é um cara vaidoso e de fato lá pro final ele vai ficando cada vez mais embevecido pelo destaque que a Lava Jato está trazendo para ele. Os policiais, como eu falei, ele coloca a vida dos policiais federais como muito ruim, muito pouco gratificante, muito prejudicial à saúde deles, e aí sim eu vou fazer uma defesa ao Padilha, que os filmes dele, os policiais só se fodem mesmo, e o pessoal fica dizendo que Tropa de Elite é um filme fascista. Eu não sei como é que é fascista, porque o agente fascista lá, o Capitão Nascimento, morre. No outro filme ele também não se sai muito bem, o Matias morre. No Robocop o cara se estropia todo. Não que vá dizer que seja um filme genial, mas enfim, policial nunca sai bem em filme do Padilha. No Narcos a gente pode até discutir, porque ele está querendo fazer uma coisa mais linha direta lá do caso do combate ao narcotráfico na Colômbia. E aí também, por fim, a caricatura que a série faz do Aécio Neves é mais esculhambante que ele faz com o Dilma e com o Lula. Pelo menos eu achei isso daí. Então, assim, são várias coisas a notarem, além da polêmica no filme na série toda, além da polêmica lá que toda a coisa causou. E há que se dizer também, Padilha supervisionando, não sei, mexendo diretamente no texto, mas ele sabe contar história. Uma coisa simples, ele sabe contar história, acabou. Então essa é uma virtude que ele tem e que de verdade poucos caras têm, que é contar uma história mesmo com falhas. E você ficar assistindo essa história mesmo com falhas. O Brecht não fica fazendo negocinho do óculos igual ele fica fazendo lá o tempo todo lá no Plano Real. Tem essa questão da polícia, do policial sempre se ferrar nos filmes do Padilha, só que assim, é uma coisa, na verdade, até que na verdade foi minha digníssima que comentou logo no primeiro episódio do mecanismo, como é que um agente com tanto tempo de Polícia Federal mora numa casa de pobre. Isso foi uma questão que ela comentou, que eu resolvi trazer para cá, porque assim, eu não sei quanto que é na verdade eu estou falando assim por cima, que eu não sei quanto que ganha um agente da Polícia Federal. A gente tem essa ilusão de que o funcionário público é milionário, o funcionário público é Marajá, e quando eu me tornei funcionário público eu vi que não era bem assim, mas assim, pelo que os salários que são oferecidos em concurso para PF, pelo menos são maiores que os meus. Então, assim, é um ponto meio discutível. Não duvido que, mesmo assim, mesmo ganhando razoavelmente melhor, eles não passam por situações estressantes, e passam, que eu imagino muito bem, ainda mais que o policial federal ele tem que lidar com aquele pessoal que usa sabe com quem eu estou falando, que já é algo por si só estressante. É difícil você lidar com pessoas em geral. Você lidar com pessoas que têm autoridade já é uma coisa mais complicada, e que acaba trazendo problemas para você, para a sua vida pessoal. Não duvido dessa parte. Quanto à parte financeira, eu tenho cá minhas dúvidas. Eu achei o seu Tomé pobre demais para um agente federal, mas tudo bem, vamos relevar essa parte. A questão do Padilha, realmente, ele sabe contar uma história com o apoio lá do voice-over dele, mas enfim, pelo menos ele minimamente consegue prender um pouco a tua atenção. Outra coisa também que dá para destacar do Polícia Federal é que, assim, ainda nessa questão do policial se ferrar, estou até com o texto aberto aqui, 2 textos, na verdade, do Cineplus, então, um blog de cinema que eu acompanho, o cinema e um pouco de política, que ele tenta explicar o mecanismo através do ressentimento, da coisa do ressentimento, fazendo um pouco de paralelo com Nietzsche. Os livros dele falam do ressentimento, que parece que no mecanismo que move os principais personagens é a questão do ressentimento, porque eles são concursados, eles batalharam muito durante a vida deles para chegar onde eles chegaram, para ter uma vida que não é confortável, para chegar um doleiro, um empreiteiro, um político, e ter uma vida mais confortável do que a deles, fazendo
o que fazem, fazendo a coisa errada, sendo corruptos e tudo mais. Então, assim, o Cinegnose, ele avalia a série, o mecanismo, pelo esse viés do ressentimento. O ressentimento é que a força motora do mecanismo da série. O ressentimento não se confunde, não se relaciona diretamente com a justiça, mas com a vingança em si. O cara quer, além do sentimento nobre, ele transforma o ressentimento, os personagens do mecanismo, ele transforma o ressentimento numa coisa nobre, numa busca por justiça, que às vezes pode se confundir um pouco com uma busca, na verdade, por vingança. E como que o ressentimento, ele é não político. Eu não falo tanto não político na questão partidária, mas não político no sentido de política mesmo, que você pode combater a corrupção por outros meios, por questão de também menos televisivos, menos audiovisuais, que é você convencer as pessoas e tal, você ter uma atitude política, se organizar e tal, cobrar as pessoas, ou você pode ir por esse viés de, pelo modo oficial, não funciona, vamos ter que fazer, não vou dizer a margem da lei, mas de um jeito que não passe ao largo das instituições, que é como funciona o mecanismo. O mecanismo, ele bate, tanto o mecanismo, quanto Tropa de Elite, outras obras do Padilha, batem nessa tecla. Pelo modo oficial, você não vai conseguir nada, porque está tudo corrompido, está tudo sujo por dentro, você não vai conseguir pelo modo oficial. Você tem que ir pelo paralelo, você tem que agir à margem da justiça, à margem das instituições, para tentar mudar alguma coisa. Se isso está certo ou não, é uma discussão que, se a gente for por aqui, vai levar umas 2 horas de hangout, mas é algo que está presente tanto no discurso do Padilha, quanto no discurso em geral de quem apoia a Lava Jato, apoia até algumas arbitrariedades pelo ponto jurídico. Eu já não entro muito no mérito da discussão, porque eu não conheço tanto de direito, mas uma coisa que está presente muito nessas narrativas de apoio à Lava Jato é justamente essa questão de, pelo modo oficial, pelo trâmite legal, pelo trâmite corriqueiro, você não vai conseguir nada. Você tem que, fazer as coisas por outro modo, grampear áudio sem autorização, essas coisas, né? É uma narrativa que está presente muito nessa defesa da Lava Jato, é uma coisa que é bem representada na série do mecanismo. Até pelo próprio personagem de Selton Mello, ele é o ressentimento em pessoa, como eu falei lá comparando ele com o personagem o personagem de estreia de Selton Mello no cinema. É a cara do ressentimento daquele personagem também Uma Escola Atrapalhada. Só que aí é ressentimento por causa de chifre lá no seu Renato. Seu Lima. Para terminar, agora podemos falar assim, vamos falar se a série seria recomendada para que tipo de pessoas, além, obviamente, de quem está interessado em saber o esquema da corrupção. Podemos dizer que fãs de filmes ou séries policiais são recomendados a ver, ou se alguém pode ver essa série como uma espécie de, vamos dizer, um esclarecimento para como é que funciona a corrupção aqui no Brasil, ou seria mais recomendável ver os fatos mais apurados no filme da Polícia Federal do que na série em si? Porque a série, com certeza, chama atenção para quem quer estar mais inteirado na situação do Brasil atual. Mas temos tanto o filme e a série para isso. Então, essa série você recomendaria para quem quer ficar mais inteirado no assunto, ou é melhor isso para o filme? Tiago, quer opinar antes de eu... Questão de recomendação da série, acho mais para quem quer uma série de ação um pouco diferente. Uma série para quem, sei lá, para quem gosta de Narcos, gostou de Narcos, tanto pelo aspecto da violência, quanto pelo aspecto mais liberal com relação à nudez, sexo, essas coisas.
é uma boa pedida encarar o mecanismo. Acho que é uma pedida mais por esse aspecto assim de entretenimento, tanto por questão de você querer estar a par da situação do país, a questão do Lava Jato, porque isso aí é mais seguro você ir pela parte jornalística, você ir atrás de blog, de site, essas coisas, para você se inteirar melhor. A série, acho que funciona bem mais como entretenimento, apesar das muitas falhas, do que por questão de interação política, na verdade. Até porque a série é bem enviesada, não nem enviesada por questão de política, de partido A ou partido B, mas enviesada nesse sentido de ter esse, vamos dizer, apartidário, de que o meio oficial não resolve, tem que agir um pouco à margem das instituições. Acho que eu recomendaria a série, não acho também aquela coisa, mas assim, não é uma série ruim, dá para acompanhar de boa, assim como uma série policial razoável, se entreter, assim. Para quem uma temporada nova de Narcos e não saiu ainda, pode ir se contentando com o mecanismo que não sai na quarta temporada. Vamos trazer um pouco para mim, como a gravação tá na minha máquina, ver se dá uma estabilizada. Peço desculpas ao espectador pelas quebradas aí. Não é quebradas, está dando uma prejudicada no sinal tanto do seu Lima quanto do Thiago, mas deu para acompanhar a fala deles. Faço coro com o Thiago de que realmente não é para se inteirar. Eu acho que nem o filme foi feito para o filme lá Polícia Federal, Lei para Todos, para inserir o espectador no negócio da Lava Jato, mas tanto um quanto o outro, mais ainda no mecanismo, que o mecanismo, por razões dramatúrgicas, não tem como trazer toda a linha do tempo da Lava Jato. Não seguir em obras de ficção para saber o que foi a realidade ou como que foram o desenrolar dos fatos. Também foi feito muito no calor do momento, então é um negócio assim, é para ver uma interpretação sobre aquele episódio histórico, do histórico recente do Brasil, mas interpretação feita ainda no calor dos fatos. O Thiago falou, realmente tem esse blog aí, tem toda a razão. O pessoal não tá afim de justiça, não tá meio Capitão América no negócio, eles estão mesmo muito... Os policiais estão com o negócio atravessado na garganta. E aí eu quero puxar uma outra qualidade da série, que é o Henrique Dias, que ele tá ótimo fazendo lá o Ibrahim. E assim, ele tá ótimo justamente porque ele, além do personagem dele ter um grande peso, ele não tem... Ele é aquele malandro absolutamente seguro, sutil, sabe? É irretocável. É um negócio de experiência do personagem dele, experiência dele, então é um negócio fabuloso. E aí, como disse também o Thiago, também é mais liberalzinho é liberal em algumas questões de intimidade dos personagens, e com isso Carol Abras está no nosso coração, né? A linda, maravilhosa, tá nossa, né, marcante, nunca vou esquecer sua interpretação, além, apesar de que eu gosto também desse negócio, mostrando que uma pessoa que está lá num cargo público alto, ainda assim tem certos problemas, não problemas, inseguranças emocionais, que ela é passada para trás o tempo inteiro lá pelo procurador. E, aliás, também outra crítica que o filme faz a respeito dos personagens da Lava Jato. Esse procurador é um cafajeste, aí não vale nada, emocionalmente falando, né? O trato emocional dele com as pessoas é de uma coisa muito abusiva. E no personagem da série, né? Não vou dizer que na vida real o procurador teve um caso com a delegada e chifrou ela, ou chifrou a namorada dele com ela. Não foi isso na realidade. Estou falando na série do Mecanismo. Bom, também teve outro ponto legal. E realmente assim, para quem quer uma interpretação a respeito desse episódio histórico, quem gosta de um estrangeiro que não manja nada do que está acontecendo no Brasil, é um cara aí que gosta de uma trama policial com pitadas políticas, e que por sinal tá um pouquinho, não tá muito em produção no Brasil, coisa tá mais recentemente. Numa última vez que eu fui encontrar o Thiago para fazer um Chauffeur Connection, eu não me lembro qual que era,
Aí eu lembrei que tem um filme, o Redentor, que é um dos últimos, assim, antigos, tem mais de 10 anos, que fala de corrupção, embora não seja política, mas de corrupção e uma trama meio thriller a respeito de corrupção. E aí não se informe com peças de ficção, com obras dramáticas. Não usem isso para se informar a respeito da realidade. Usem para se divertir, é nisso que ela está recomendada. Tiago? Essa questão do Redentor, eu acho até que o Redentor, ele é mais, justamente por ele se distanciar um pouco da questão política, que é uma das qualidades do Redentor. Por ele se distanciar um pouco da questão política, é uma obra melhor para você assistir, e também a questão do Redentor, até onde eu lembro do filme, também faz tempo que eu assisti, é que o Redentor, ele não alivia para ninguém, ele bota todas as classes sociais, tanto mais baixa, a classe média, a classe alta, como representa muito bem nas suas canalices. Todo mundo é meio canalha no filme, não importa a classe social. Isso é um aspecto interessante dessa obra do Redentor, e como não tem essa coisa do político, do partidário, é uma obra que você pode assistir sem ficar com o pé atrás, sem achar que está sendo feito proselitismo, igual, de certa forma, foi feito no Mecanismo. Eu estou querendo enxergar, talvez depois que eu assistir uma segunda vez o Mecanismo eu enxergue, essa forma caricata como foi retratado o Aécio, porque eu achei até que ele apareceu muito pouco na série, e o pouco que apareceu eu não achei tão caricato assim. Pode ser viés de espectador, né, na questão do viés de confirmação, que atrás com que a esquerda na minha relação à série, talvez eu não tenha chegado esse lado caricato do Aécio. Talvez na segunda vez que eu vejo a série, eu até reconheço isso. Mas na primeira vez eu não achei tanto assim. Mas o Redentor é uma boa pedida, é uma boa recomendação. É um baita filme. Eu acho que tinha o Cristo até descendo um pouco do pedestal dele lá. Era um negócio bem feito, assim, com questão de efeito especial. E era com Pedro Cardoso também. Pedro Cardoso está ótimo nesse filme. Está interpretando muito bem. Acho que ele era até protagonista. Mas de bate-papo, a gente estava falando da questão do o jeito brasileiro de se fazer produção audiovisual, tanto para o bem característico do audiovisual brasileiro, de palavrão, de nudez, de narração positiva, tem no Mecanismo. Mas eu acho também que às vezes a gente também exagera um pouco em alguns aspectos, porque assim, você pegar algumas produções mais antigas, não tem narração expositiva, graças a Deus. Imagina, por exemplo, Rota do Brilho com narração expositiva do Frota narrando aquela porcaria lá. Aí nós chegamos lá no distrito e o delegado tinha uma surpresa para nós. E não era uma surpresa muito boa. Aí entra lá no delegado. Já te comeram? Não ia dar certo. Filho com narração de Mecanismo. Graças a Deus não tem narração em off nesse filme. Alguma coisa a complementar, seu Lima? Acho que não muito, não. Acho que a série simplesmente devemos recomendar para uma diversão casual aí, e pode servir como, vamos dizer, um tapa-buraco para quem terminou séries sobre corrupção, um filme policial, e está querendo buscar tipo uma ponte para preencher esse tempo vazio, para quem está buscando uma série mais, vamos dizer, com uma qualidade mais confiável. Acho que o Mecanismo consegue cumprir esse papel. Eu me diverti bastante, e com certeza quando chegar a segunda temporada aí, e estou curioso para ver, porque óbvio que teve alguns personagens aí que apareceram pouco, tipo o cover do Aécio, o cover do Lula, que ficaram só de, vamos dizer, quase que nos bastidores, porque o foco era outro momento. Acho que a segunda temporada deve começar a focar mais nessas figuras que mais se fala, tipo
o Lula, a Dilma, o Temer, porque vai ser o período do impeachment, que ainda vai ser articulado. Eu acho que na verdade, está começando a construir agora, no finalzinho dessa temporada, que constrói essa articulação para o impeachment, que aí sim a gente deve ver mais ênfase nesses personagens que a gente está sentindo falta. Eu acho que é só questão de tempo, assim, para poder produzir. Isso são só, acho que 8 episódios só para ver, então, se você achar que a série está meio, vamos dizer, meio devagar, se não for muito pro teu gosto, eu acho que vale a pena continuar, porque vai terminar logo. Então, 8 episódios, eu acho que vale o esforço. Nem que seja só para saber como é que anda as produções brasileiras do gênero. E dando uma complementada, opa, pulou para mim, pulou para cá, pulou para lá, gozado que a impressão minha parece que inverteu minha imagem aqui. Opa! Poderoso Chofer, o sinal dele caiu, não caiu, voltou, tá aqui, beleza. A minha janela saltou de posição aqui, igual a janela do Chapolin. Ela foi para cá, agora há pouco. Não, só complementando aí o que o Thiago não enxergou a caricatura do Aécio, não vou dizer que assim, que foi feita uma caricatura à figura que o Aécio sempre faz na mídia e tal. Foi uma caricatura meio de político normal que fizeram dele, mas era uma caricatura e cada vez que ele entrava eu fazia assim. Que era um negócio assim, que é um político vergonhoso, que era aquele político que fala esse jeito para as pessoas. Isso é uma coisa meio bem... É tão que virou meme do Chaves lá no Facebook que eu vi. Opa. É aquele meme famoso que ele tá falando, aí tá ao fundo da Vila do Chaves com aquela musiquinha triste. É por isso que virou meme. Isso aí, beleza. Isso aí de político genérico, isso aí realmente tinha mesmo. Tinha... que foi isso que eu digo que é uma caricatura não à figura que ele faz sempre, mas foi o que botaram lá e que de verdade, assim, de todos os políticos que aparecem os personagens, a dele ficou mais vergonhosa por ser essa caricatura de político genérico. Como disse o seu Lima, eu acho que nas próximas temporadas é que vai ter mais espaço aí o núcleo político, né? Ficamos lá só com o diretor da Petrobras e o doleiro de ascendência sírio-libanesa. E que mais que há para fazer a respeito? Assim, e aí complementando a respeito do Redentor, por ele ser ele foi, digamos, baseado até um pouco no caso da Incol dos anos 90 e não envolver um episódio direto de política, é uma coisa completamente ficcional mesmo. Ele, digamos, convida mais a reflexão mesmo a respeito da... Não, você tá em dúvida aí, Thiago? Da Incol ou aquela do Palace 2? Não, é porque assim, a história, os pais do Pedro Cardoso compraram um imóvel e nunca foi entregue. Aí os operários da construção ocuparam o imóvel. Talvez seja é que o Palace 2 foi entregue, caiu, a Incol não foi entregue, um monte de coisa. Então assim, por ser uma coisa completamente desvinculada de fatos da realidade, então parece até que ela convida mais a refletir bastante sobre a realidade e realmente não poupa ninguém. Os operários que tomam lá o edifício são inescrupulosos, a classe média que quer se defender é inescrupulosa, a classe alta que foi quem construiu o projeto lá em empreiteira e o dono da empreiteira, que é o Falabella, é inescrupuloso também, então não sobra ninguém lá no filme. E então por isso tem que existir um redentor para todos eles, que é o Pedro Cardoso, e aí vem a trama lá do que o Cláudio Torres propõe lá pro pessoal. Eu tô com uma cola porque é o que eu tenho aqui, ó. Eu já tô dando spoiler de algum review do Joio isso, mas eu não sei quando é que eu vou soltar o vídeo a respeito desse filme, porque eu tô fazendo o episódio do mês do Maiolandro, mesmo nos intervalos entre os episódios eu tô trabalhando demais, tanto no meu trabalho regular como em outras coisas. Eu não sei quando é que esse review do Joio isso vai aparecer. Deixa eu botar aqui fora isso, agora sim. Não sei quando é que vai ter episódio a respeito desse vídeo aqui, desse filme aqui, mas é um filme recomendado para você que quer alguma coisa a respeito de corrupção, embora não seja um thriller, um suspense, é uma coisa pasoliniana a respeito de corrupção, ô Thiago? Bom, eu não vou dizer que é pasoliniana, porque eu conheço bem pouco assim de Pasolini, então é capaz de eu falar besteira, então eu não vou nem meter Pasolini na discussão, mas realmente é uma coisa. É um filme do Cláudio Torres. O Cláudio Torres ele gosta muito de
fazer fantasia, assim, porque o Cláudio Torres, se eu não estiver errado, ele dirigiu também aquele A Mulher Invisível, lá do Tomé e Luana Piovani, acho que é dele. Eu acho que o Homem do Futuro, acho que é o Homem do Futuro, é dele também, aquele que Wagner Moura faz uma viagem no tempo, acho que é dele também. Parece meio cara dele mesmo fazer filme fantástico. E acho que com isso a gente cobriu tudo, não? Pessoal, vocês estão de acordo? Nossa assembleia aí está de acordo? O que vocês acham? Se for em questão da série, vamos terminar assim. A gente recomenda ou não? Eu recomendo, principalmente para uma diversão casual aí, porque ainda mais que a série é curta, acho que vale a pena. E vocês, o que vocês acham? Não, é o que eu falei, eu recomendo como entretenimento em si. Eu acho que, eu estou só confirmando aqui, realmente ele fez a carreira aqui de diretor do Cláudio Torres, ele fez Redentor, Mulher do Meu Amigo, Mulher Invisível, Homem do Futuro, e ele era roteirista do Magnífica 70. Então, Magnífica 70 acho que é o trabalho menos fantasioso dele, um trabalho mais calcado enfim, realidade política dos anos 70, mas todos os anteriores, Homem do Futuro, Mulher Invisível, Redentor, é tudo, maioria, pelo que eu tô vendo, esse lado fantasioso. Eu recomendo a série, não acho, assim, uma baita série, assim, nem uma baita série do Netflix, nem uma baita série nacional, mas dá para você encarar os 8 episódios numa boa, sem desistir no meio, dá para você assistir de boa, só para fazer mais uma referência a um programa anterior do Review Tado, eu quero ver na segunda temporada. Eu acho que não sei se vai focar tanto na oposição, acho que vai focar mais na figura do Temer e do partido dele do que do Aécio Caricato e do partido dele, até por questões óbvias, né? Gente correndo com... Talvez até referencie o Aécio, questão do cara correndo com a mala de dinheiro lá do restaurante, porque isso também vai estar na sequência de Polícia Federal, se rolar uma sequência de Polícia Federal. A cena pós-crédito já tem. Então, acho que numa possível segunda temporada de Mecanismo vai abordar essa questão do vice da presidenta, e eu espero que alguém pergunte para ela quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede do Palácio do Planalto. Quem foi? Esse é o outro easter egg, a minha janela pulou de lugar de novo. Opa, maldita conexão, minha janela pulou de lado de novo. Esse é o outro easter egg, que a nossa presidenta no Mecanismo é filha de Contínuo. Vê se pode uma coisa dessas. Ela é filha ela foi a Sura Berdichevsky. Se eu falei direito o nome dela, é uma das filhas do Noronha no Sete Gatinhos, mas ela é a filha que não se envolve com ninguém. Como disse o Thiago, ela só fica o tempo inteiro raspando a axila. É por isso que eu falei que é um universo compartilhado. Do jeito que uma escola atrapalhada e federal é prequel de Mecanismo, o Sete Gatinhos também deve ser prequel de Mecanismo e de... Qual é aquele outro lá com a Regina Casé? A que horas que ela volta? Provavelmente, hein? Bom, então, recomendado sim para quem quer uma diversão, para quem assiste as coisas, principalmente para quem assiste as coisas com, digamos, leveza, com cabeça aberta, não ficar encanando, esse sujeito não tem que defender teu time, e depois com cabeça aberta você descobre o enviesamento ou não, ou para qual lado é do Padilha e da produtora dele. Mas não fique fazendo escândalo, assim, teve umas coisas que eu não acompanhei mais, eu fiquei sabendo depois que algumas críticas, como até foi a que você viu aí no blog, que o Thiago viu no blog, foi umas críticas mais despojadas de paixões políticas e tal, então vamos levar, assim, foi bem triste que a atenção sobre essa série foi tomada por isso. Não é não fazer crítica, também não fazer propaganda gratuita. Se for fazer crítica, você
apontar um boi no cara. Se você chegar pro Padilha e falar, mas tua série botou uma fala que não corresponde à realidade. Você tá fazendo o jogo dele. Agora você falar, tua série é ruim, só tem voice-over, aí você vai tocar na ferida. Você tem que saber criticar, saber onde dói, saber onde acusa o golpe e bater lá. Não fazer o jogo do cara, que foi o que o pessoal andou fazendo. E aí, assim, aí é uma coisa que pessoalmente eu acabo até. O treino tem que ser. Ih, porra, entrou aqui um vazamento aqui da linha cruzada. A propaganda maldita tá rodando aqui um site e tem aquelas propagandas que entra áudio sem mandar. Uma porcaria. O seu Lima tá dispersando, ó. Porra, até botei uma coisa aqui, apareceu a intimidade do lar dele. O seu Lima tá dispersando, a gente tem que acabar. Então, assim, é justamente uma coisa que eu até fiquei meio aborrecido, que a crítica brasileira esteja tão tomada por gente partidarizada que não é capaz de simplesmente chegar e dizer essa série tem um grande problema que é uma voz off, over, o que quer que seja, que já deu no saco. Nem isso eles estão com capacidade. Primeiro estão querendo defender o político deles para depois encontrar algum defeito. Isso é uma calamidade. Bom, hoje tá tudo virando... Tudo é discussão política. Eu canso todo dia ver alguma coisa no Facebook, qualquer coisinha, desde óbvia séries sobre política até uma coisa mais banal vira discussão política. Fica chato pra caramba. E até já cheguei até a bloquear, assim, já no próprio Facebook, uma pessoa que eu conheço aí da escola, que por mais que eu concorde com as opiniões políticas da pessoa, ficar falando toda hora, apontando as mesmas coisas, enche a paciência. Vamos pelo menos saber criticar quando merece. Ficar se ofendendo qualquer coisinha boba não vai ajudar ninguém. Só vai ficar separando a gente cada vez mais. Acho que essa é a lição que a gente pode deixar para esse vídeo. Isso. E aí uma última coisa que eu esqueci de concordar com o Thiago, que realmente o seu Tomé tá muito pobre para um delegado de Polícia Federal. Tá pobre demais. Mas talvez ele seja... sei lá, do mesmo universo do senador Caxias, do Rei do Gado, que também vivia numa situação periclitante sendo senador da República. Olha lá, o Thiago também dispersou. Vamos voltar aqui imediatamente. Então, Thiago, o programa é seu, eu não posso ficar tomando aqui o lugar, eu vou ter que voltar para você. Por favor. Olha lá, ele dispersou de novo, velho. Desse jeito não tem jogo. Eu vou ter que ficar aqui só no bate-bola, que acho que ele está buscando alguma referência. Então, ele já está voltando aqui. Pois não, Thiago, você que está com a palavra. Por mim é só considerações finais, só mesmo. Eu já fiz as minhas aqui. Acho que eu também. As minhas assista o Mecanismo e assista Cobra Kai no YouTube Red. Puta, realmente. Não, vamos deixar isso para falar num outro vídeo, que eu também curti Cobra Kai. Beleza, gente? Então vamos encerrar esse fabuloso hangout. Então... já foi proveitoso para que alguém que está buscando vídeo sobre o Mecanismo, alguém comentando, vai ver referência a Sérgio Malandro, vai ver referência à Escolinha Atrapalhada, vai ver referência que nunca imaginou que ia acontecer numa série de Mecanismo que teoricamente é bem sério. Então acho que isso aqui já se diferenciou só por essa referência maluca. Beleza, gente. Vou encerrar aqui a gravação e entra a vinheta maravilhosa do Poderoso Chofer e o seu Chofer Connection. Um abraço. Arrivederci.